Olá, bom dia, meus irmãos, povo abençoado, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa alcançar sua vida, sua casa, sua família e seus projetos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, sabemos que a vida de cada um de nós, e muitas das vezes, é uma caixinha de surpresa, né? Tem situações que chegam até cada um de nós que não vêm com prévio aviso, né? Com aviso prévio, para que nós possamos administrar aquilo com excelência. Mas no campo da sobrevivência de cada um de nós temos que administrar a nossa vida de maneira que venhamos ser mais do que vencedores, campeões pela fé e em tudo fazer com que Deus seja glorificado. Tem situações que chegam para nós simplesmente por questões da sobrevivência. Tem questões que vêm pela permissão de Deus ou um comissionamento de Deus para poder trabalhar de maneira específica naquela situação que Ele está permitindo. Mas também tem o agir do adversário na vida de cada um de nós, e nós temos que entender com muita inteligência que campo de situação nós estamos passando para que nós possamos usar as ferramentas verdadeiramente necessárias para que possamos sair daquela situação. Porque a nossa vida ela é constituída de fases, né? Tem momento que você está alegre, tem momento que você está triste, tem momento que você vai ter um pouco mais com uma abastança, mas vai ter um momento que você vai passar algum tipo de privação. Porque a Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, né? Então existe um tempo pré-determinado para todas as coisas. Porém, tem situações que nós passamos que não é Deus que nos comissiona, como aconteceu ali em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então aquele embate ali de Jesus, ali diante da fala do inimigo das nossas almas. Então, aquele cenário ali foi um comissionamento de Deus através do Espírito Santo. Quando Deus ele tirou o povo do Egito, com poder e grande glória, ele comissionou o povo ao deserto, né? Sendo que o caminho poderia ser bem mais rápido. Mas ele comissionou o povo no deserto para quê? Para poder forjar o caráter deles, né? Na humildade, na submissão, em uma vida de santidade, né? E sabemos quais foram os comportamentos deles no deserto, né? Mas tem situações, meus irmãos, que cada um de nós mesmos procuramos. Então aí nós temos que entender verdadeiramente o motivo por que estamos passando alguma situação, como eu falei. Pode ser uma permissão de Deus, um processo, né? Algo que o adversário lança e você tem que se sobressair. Então você, primeira coisa, você tem que detectar por que você está nesse cenário aí, pedir orientação para Deus e procurar identificar o motivo que te levou a esse processo, né? Eu quero, à base de raciocínio lógico, que você abra a Bíblia, se for possível, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 18, que diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, né? Essa fala aqui foi a fala de uma parábola aqui, que Jesus contando, do filho mais novo, que em determinado momento ele ficou ansioso, né, e pediu a sua fazenda, a sua parte da sua herança, o pai ainda vivo, e sendo que o pai fez a divisão ali do dote, da herança. Sendo que o filho mais novo saiu, você conhece a história, e gastou, né, todo aquele dinheiro com meretriz, com bagunça. E chegou um dado momento que ele arrumou um serviço para poder sobreviver, que foi cuidar de porcos. E naquele momento ali ele estava com fome. E a Bíblia diz que ele sentiu o desejo de comer aquelas bolotas que eram lançadas daqueles porcos. Aí ele caiu na real, né? E disse nesse texto aqui: eu pequei contra os céus e diante do meu pai. Eu vou me levantar dessa situação, vou chegar no meu pai e falar: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor.
E na sequência do texto vai dizer: eu não sou digno nem de ser chamado teu filho por conta do que eu fiz, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Porque nesse período de tempo aqui, está escrito aí no contexto, que ele caiu na real. Quantos trabalhadores do meu pai não tem abundância lá de alimento e eu estou aqui passando essa necessidade? Ou seja, ele se arrependeu, né? Ele caiu na real. Agora eu te pergunto, alguns historiadores, né, em ordem numérica, dizem que ele ficou 15 anos aproximadamente distante da casa do pai. Que tempo de sofrimento para ele cair na realidade. Será que nessa manhã não é o momento de você cair na tua realidade, da tua história, da tua vida, e entender que esse cenário que você está passando, o culpado não é o adversário, o culpado não é Deus, o culpado não é o teu irmão, o culpado não é a tua irmã, o culpado não é a tua família, mas simplesmente foi você que tomou as suas atitudes por conta e risco. Ou seja, tem cenário na nossa vida que nós somos comissionados por Deus para poder tirar algo bom de nós. Tem cenário da nossa vida que o inimigo que quer nos derrubar ali, tirar a nossa estabilidade e a nossa paz. Porém, tem cenários, processos, que quem comissiona a esse processo são nossas próprias atitudes. Então, esse filho mais novo aqui, ele se submeteu àquele processo. E que bom que a parábola diz que existe uma possibilidade. Não importando a distância que você está ou o tempo que você se distanciou do propósito original de Deus na casa do Pai. Na presença do Pai. Então é tempo de se arrepender, né? É tempo de reconhecer, por que eu estou passando por isso? O que eu posso tirar de bom nisso aqui? Então tem situações que é você mesmo que se comissiona. Tem processo, tem deserto que é Deus que te conduz. Tem processo, dificuldade, que é o inimigo que vai ali tentar de todas as formas te confrontar. Você lembra de Jó? O próprio Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Falou assim: observaste tu, meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, casta em santidade, se aparta do mal. O inimigo, ele não vai perder a oportunidade de acusar, seja quem for. Também ele é abastado, né? Ele é rico, ele tem um poder administrativo alto, é por isso que ele é fiel assim. Deus, conhecendo a integridade do coração de Jó, falou: você está falando isso, Satanás? Então toca nele, não quer dele, só não toca na alma dele porque a mim pertence. Eu entendo que o inimigo não te toca se Deus não permitir. Você pode dar uma glória a Deus? Tenha fé que Deus é que blinda a sua vida. Mas ali sabemos qual foi a história ali, a continuação da história de Jó, né? Perdeu os filhos, ficou ali com uma chaga maligna se coçando com um caco de telha na cinza ali, perdeu seus filhos, suas riquezas. E aí a mulher dele, no final da vida dele, falou o quê? E agora, Jó, o que te resta? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí o que ele respondeu? Mulher, como uma louca falas tu. Receberia o bem de Deus e o mal não? O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, glória. E Deus abençoou e deu dobrado as bênçãos na vida de Jó, por ter passado fiel por aquele comissionamento de Deus, pela permissão de Deus, Satanás tocar em algumas coisas dele ali. Mas nessa manhã, o foco aqui é o filho pródigo. Para você entender. Tem situações que você passa que você mesmo que comissiona aquela situação, aquele processo por conta das suas atitudes. O culpado não é o pastor, o culpado não é o padre, o culpado não é o teu irmão, teu pai, tua mãe, o sistema, não. Você que tem que reconhecer. Será que nessa manhã não é um momento de você, propício de você reconhecer? Não, pequei contra Deus. Passei essa determinada situação. José ali na casa de Potifar. Quem foi que comissionou ele o processo lá do calabouço? Foi ele? Não. Foi a fidelidade dele e a esposa de Potifar que caluniou ele. Então tem processos e processos. Ana, quando ela passou pelo processo da calúnia, que o sacerdote falou: mulher, até quando tu estarás embriagada, mulher? Ela falou: Senhor, não tenha tua filha como filha de Belial. Mas o meu coração está atribulado de espírito, porque eu tenho pedido a Deus e não posso gerar um filho. Então existe processo. Aquele processo de Ana, de calúnia, de ser afrontado por Penina, que a Bíblia diz que era competidora de Ana.
Então aquele processo, a culpa não era de Ana. Mas Deus estava gerando quem? O glória, Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Olha quem foi que nasceu do ventre daquela que era estéril, daquela que foi caluniada como uma bêbada, Penina chateando ela porque poderia ter muitos filhos e Ana não. Ei, Deus tem preparado o melhor para você. Saiba que verdadeiramente tem situações que é cada um de nós que nos colocamos lá. Então cabe a você nessa manhã reconhecer o processo que tu está passando. É por conta de uma ação do adversário, uma ação de Deus para extrair algo bom de você, ou as suas atitudes têm comissionado você a viver em constantes processos? Cabe a você raciocinar. O filho pródigo, ele reconheceu. Graças a Deus, né? Porque se ele não reconhece, ele morreria lá, na terra do esquecimento, comendo bolotas. Se Deus tem um banquete para você, uma mesa farta, de bênção, de vitória, prosperidade, alegria, paz, te ensinar a ser humilde, submisso, ser mais do que vencedor, campeão, e você vai ficar vivendo à margem, sofrendo, sendo que Deus tem um banquete para você? Se decida nessa manhã. Então tem situações que é você mesmo que se comissiona. Saia dessa situação hoje. Saia dessa fase hoje. Reconheça a soberania de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto por essa palavra maravilhosa que me faz refletir que eu jamais posso me comissionar, Senhor, a nenhum tipo de situação, deserta, prova ou fase que eu venha sofrer o dano por conta das minhas próprias atitudes. Abra o entendimento dessa mulher. Abra o entendimento desse homem. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E fuja da aparência do mal. Você com Deus, você é a maioria. Mas você sem Deus é sofrimento. Beijo no teu coração.